desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos. En esta presentación voy a tratar de los métodos de simulación y especificamente o uso do Homer Pro, que es un software ampliamente difundido para dimensionar sistemas fotovoltaicos y otras, ¿no?, tecnologías de energías renovables y utilizando un método de simulación. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación son los siguientes tópicos. Primero, una breve introducción, los principales softwares de simulación, ejemplo de utilización del software Homer Pro, o local de instalación dos módulos fotovoltaicos, os cálculos analíticos, que é o software Homer Pro, a utilização num exemplo real, principalmente dados de localização, dados de carga, dados de rede, dados da irradiação solar, dados do gerador fotovoltaico e do inversor e os resultados da simulação. Então, o que vou explicar é baseado num exemplo de dimensionamento real, né? Vamos começar então com a introdução sobre esses métodos de simulação. Em primeiro lugar, deve-se mencionar que a escolha de uma ferramenta computacional adequada pode ser determinante na análise da viabilidade técnica e econômica de um projeto. Então, os métodos de simulação fornecem a possibilidade, né, de analisar o comportamento de um sistema ao longo de um período anual, por exemplo. Essas ferramentas computacionais, quando bem utilizadas, podem gerar bons resultados. Obviamente, ao utilizar computador e um software, vamos obter muitos resultados que não poderiam ser obtidos mediante métodos simples, analíticos. Então, estes métodos de simulação são muito mais completos. Também pode-se utilizar mais de uma ferramenta computacional. Por exemplo, um software para dar uma ideia preliminar, indicativa do projeto fotovoltaico. Outro software pode proporcionar os resultados muito precisos, né, com base na simulação de operação desse sistema. Ou seja, existe a possibilidade de utilizar um ou dois software para obter melhores resultados. No entanto, é muito importante que os dados de entrada sejam de boa qualidade e que a pessoa que realiza as simulações tenha clareza das limitações da ferramenta escolhida. Então, estes métodos de simulação dependem muito da qualidade dos dados e de como que o projetista vai trabalhar com esses dados, sabendo também quais são as limitações do software que está utilizando. E as ferramentas, neste caso software, geralmente são projetadas para algumas situações específicas, portanto deve-se ter muito cuidado de obter resultados incorretos. O sea, não todos os softwares que existem para dimensionamento são totalmente, né, completos, né, para uma determinada análise. Geralmente fornecem os principais resultados, mas não todo, né? Mas por isso que é bom sempre fazer um cálculo prévio mediante equações, né? Um cálculo como o método que utilizamos simples de cálculos aritméticos. Podemos obter um dimensionamento que nos vai ajudar depois para controlar os dados, as ordens de grandeza do que vai mostrar o software. Então, isso vai depender muito do projetista. De uma forma geral, as ferramentas computacionais dirigidas a projetos fotovoltaicos podem ser aplicadas para diversas questões. Por exemplo, análise de viabilidade técnica e econômica do projeto, o dimensionamento, simulação de operação, localização, monitoramento e controle, análise da curva de carga, o cabeamento, dados meteorológicos, sistemas híbridos, etc.
O sea, depende de la herramienta que vamos a utilizar, mas ela puede ser utilizada para todas esas aplicaciones. Existen inúmeras herramientas, ¿no?, específicas para dimensionamiento o también para simulación de sistemas fotovoltaicos disponibles en el mercado y en instituciones de ensino y pesquisa. Hoy en día también son ampliamente utilizadas, ¿no?, por el sector privado, empresas, ¿no?, que prestan servicios en el sector de energía solar fotovoltaica. Y embora ayuden para automatizar el proceso de cálculo, tornando-os más precisos, esses métodos não tornam dispensáveis os conhecimentos básicos sobre a tecnologia fotovoltaica por parte do projetista. Isso significa que quem vai fazer o cálculo deve conhecer, né, o mínimo, os fundamentos da tecnologia solar fotovoltaica para poder ter ótimos resultados. Senão, não é possível trabalhar de forma mecânica, simplesmente utilizando o software sem saber o comportamento de todo o sistema. Então, esse conhecimento é necessário para uma melhor utilização dessas ferramentas e para a correta interpretação dos resultados fornecidos pelo software. Existem muitos software, né, para essa finalidade, e vamos ver que aqui nessa publicação de 2019, por exemplo, destacam 7 softwares de simulação muito utilizados para projetar sistemas fotovoltaicos. O que fizeram nessa publicação, que estou recomendando inclusive na bibliografia, é de uma empresa, ¿no?, que fez um levantamento de todo o software e mediante um ranking, né, ou seja, eles colocaram pontuação, popularidade, né, de quantas pessoas utilizam esse software, empresas, enfim, vários parâmetros, e estabeleceram esses software que são, né, o Homer Pro, que é proveniente de Estados Unidos, o PV Chart, também de Estados Unidos, o PV Planner da SolarGIS, da Eslováquia, o PV Syst, que é muito utilizado na atualidade, que é origem do país da Suíça, o RedScreen, que é de recursos naturais do Canadá, o System Advisor Model, SAM, esse é de Estados Unidos também, do Laboratório de Energias Renováveis, e por último o Solar Pro. Então, nessa publicação que estou recomendando no final aí na bibliografia, podem obter maiores informações e de forma simplificada os principais parâmetros de utilização desse software. Como não dá para explicar um a um, isso aí vai ficar por conta dos projetistas, ou seja, dos alunos, estudantes que vão trabalhar nesta área. O que eu vou fazer a seguir é mostrar um exemplo de um dos mais populares, né, que é o software Homer Pro, o Homer. E este exemplo está baseado num trabalho apresentado na disciplina da pós-graduação de aqui da UFABC, Energia Solar Fotovoltaica, pelos alunos Douglas Bellini e a Patrick Colorado. Implementação de sistemas fotovoltaicos utilizando o software Homer, estudo de caso Instituto Mauá. Então, vou mostrar os resultados desse trabalho, que é bastante didático para saber como se utiliza esse Homer. Então, esse trabalho teve o objetivo de modelar a implementação de um sistema fotovoltaico para suprir parte da demanda de energia do Instituto Mauá de Tecnologia, que fica em São Caetano do Sul, aqui em São Paulo, e utilizar o software Homer Pro para simular diferentes soluções e obter o sistema mais ótimo economicamente e também tecnicamente possível. Então, esse software Homer Pro foi utilizado e com isso se obteve diversos cenários, né, de investimento inicial,
e com isso foi até calculado as condições de melhor tempo de retorno. E por outro lado, de forma a validar as informações, todos os cálculos de dimensionamento também foram feitos de forma analítica. Eu grifei aqui em vermelho para ressaltar novamente, né? Na hora de utilizar este software, primeiro passo recomendável é fazer um cálculo analítico para dessa forma ter já uma ordem de grandeza do gerador fotovoltaico, dos inversores principalmente, e com essa ordem de grandeza já podemos trabalhar dentro com o software, tendo já em mente esses valores. Porque se vamos entrar diretamente no software a fazer o dimensionamento sem ter uma ordem de grandeza, um simples erro de introdução de dados pode dar resultados que não têm a ver com a realidade. Pode resultar um pequeno sistema fotovoltaico ou um gigantesco sistema fotovoltaico. Então a única forma de controlar isso é mediante dados calculados pelos métodos analíticos. Então o objetivo principal desse trabalho foi apresentar o software Homer Pro como uma ferramenta computacional que pode auxiliar no dimensionamento de aplicações fotovoltaicas. O local da instalação desses módulos foi isso, né? A ideia é fornecer energia elétrica para essa biblioteca, que é uma biblioteca que fica no instituto, que vamos ver que no outro lado, em outra fotografia, com melhores informações, mas o local apropriado, né, que estava aí nesse local era, na realidade, a quadra poliesportiva, porque estava com face ao norte e também tinha inclinação adequada para a instalação. Mas o objetivo é levar energia elétrica à biblioteca. Então, na realidade, esse é o local onde vamos utilizar energia elétrica, é nessa biblioteca, que fica a uma certa distância da quadra poliesportiva. E por que não se fez diretamente aqui em cima da biblioteca? Então, os alunos que fizeram este trabalho avaliaram diversas questões, principalmente o acesso aos telhados. Aqui na biblioteca verificaram que era bastante difícil fazer isso, e também a orientação, né, da biblioteca não era a mais adequada, olhando ao norte. E verificaram que aqui esse conjunto poliesportivo oferecia melhores condições para fazer essa instalação. Então foi decidido fazer a instalação fotovoltaica na quadra, né, e levar essa energia em corrente alternada até a biblioteca. Bom, isso vamos ver a continuação. Então o primeiro passo é isso, né, de determinar o local e as áreas envolvidas, estudo de sombreamento, todas as formas de avaliar qual é a área disponível. Então esse é o primeiro passo. A seguir se fez um cálculo analítico para determinar as cargas do sistema fotovoltaico. Em primeiro lugar, né, foi feito um levantamento da biblioteca e se verificou que existiam 61 computadores com potência aí, cada uma aqui em kilovatios 0,190. Lámpadas, que cada lámpada con dos reactores, duas lámpadas de 40 vatios con seus respectivos reactores, quantidade 80, potência 0,080 kilovatios, e existia 4 equipamentos de ar condicionado de 1,9 kilovatios. Então, com todo isso, também se calculou, se determinou as horas de uso, 16 horas por dia. E depois uma fração, porcentagem de utilização, porque não todo o tempo não estão ligados, e vemos que resultou assim, fazendo o cálculo,
en un valor de 280,24 a demanda diaria total de energía. 280,24 kilovatios hora día. Ese fue el valor calculado de energía de la biblioteca. Sobre otros dados, fue avaliada a irradiación no local en kilovatios hora metro cuadrado día. Eso ahí fue obtenido a través de do Atlas Solarimétrico, ¿no? Con dados para San Caetano do Sul. Y se elevó esa conta, después fue feita de forma anual, para un año completo, y ficó en 1693,6 kilovatios hora metro cuadrado año. Y los inversores que fueron escogidos ya así de antemano fueron de 5 kilovatios, 5 kilovatios a potencia do inversor comercial, con eficiencia de 0,98. Y los módulos fueron escogidos, módulos de 255 vatios pico. Entonces, cálculos, aquí está el resumen de los cálculos analíticos, y para hacer eso se utilizó ya a partir de esa demanda, ¿no?, que fue calculada, se fez o cálculo da potencia do módulo fotovoltaico. Entonces aquí tenemos la demanda diaria veces 365 días, y tenemos aquí a irradiancia, ¿no?, anual de kilovatios hora metro cuadrado año, y un factor de seguridad de 25%. Entonces nos forneció ahí un valor de 75,51 kilovatios pico. Ese es el valor exacto del gerador, y podemos arredondar, ¿no?, para dados valores comerciales. Entonces el número de módulos en base a esa potencia calculada y a la potencia de los módulos que fueron escogidos serían 296 unidades, ¿no?, de módulos fotovoltaicos, 296 módulos fotovoltaicos. A potencia del inversor, ¿no?, en base al dado ahí de potencia del módulo, por la eficiencia, dividimos por la eficiencia, ficó 77 kilovatios pico, sería la potencia del inversor más o menos en esa orden. Y para eso, como fueron ya escogidos 5 inversores de 5 kilovatios pico, inversores comerciales, ficó más o menos 16 unidades. Entonces esos dados de aquí ya son más o menos una orden de grandeza, ¿no?, para poder ya entrar no Homer. A seguir, entonces, fue utilizado el software Homer, que es un software desenvolvido por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos. Este software permite modelar sistemas de microgeneración con una variedad de tecnologías y recursos naturales, das quais el usuario puede seleccionar, realizando también análisis técnico-económico que permita mejor condición de investimento. O sea, es un software no solo para energía solar fotovoltaica, puede ser utilizado para fuentes renovables de energía. Entonces es posible dimensionar también de eólica, biomasa o otras tecnologías renovables. Y aquí vemos en esa página y en ese link es posible entrar a tener acceso a Homer Energy, que aquí también es posible encontrar software gratuito, depende de la versión que es solicitada, ¿no?, para poder utilizar. Existen versiones gratuitas, ¿no?, de uso, o también por 30 días, ¿no? Bueno, es solo entrar ahí para obtener las informaciones. Entonces ese software también puede ser utilizado tanto para dimensionamiento de energías renovables como también para microredes, ¿no? En este caso podemos optimizar un proyecto de microredes con todos los sectores, desde energía eléctrica en vilas, illas, campings, todos conectados a redes, ¿no?, bases militares. Y ese Homer vende la palabra, aquí está H, Hybrid Optimization Model,
for Multiple Energy Resource. Então esse Homer vem da abreviatura, né, de esse nome, e agrupa 3 ferramentas em um único produto. E com todo esse Homer, que cada vez, né, foi evoluindo até chegar à versão de 2020, que é mais complexa, né, obviamente. Então esse software Homer Pro, nas primeiras telas, vai oferecer, né, aqui tipo de projeto, cargas, a rede, o gerador, a fonte de energias renováveis, e se tem armazenamento ou não. Então vamos ter aí diversas possibilidades de escolher o que vamos fazer, né, com o projeto. Também aí, neste caso, oferece já entrada de custos. Bom, são diversas entradas que existem no início do software. Y ya vemos ahí otra tela donde relacionada con almacenamiento, ¿no? Batería, tipo de batería, potencia, costo. Bueno, todo eso ahí en las primeras telas. Y más ya para fines de proyecto, el primer paso es fornecer la localización. Y ahí entramos con coordenadas, ¿no? Entonces, en la primera etapa de ese programa, pide determinar la localización donde va a ser realizado el estudio, y esa fue a las coordenadas del Instituto Mauá, 23 grados 38 minutos sur y 46 grados 34 minutos oeste. Eso ahí la entrada aquí. Y una vez feita la entrada en coordenadas, ya va a salir a localización, ¿no? No caso aquí muestra o local do Instituto Mauá. E a pede também aí a taxa de desconto utilizada no Brasil, aí no caso de 2019, aí utilizaram 6%. Isso já para fins depois de análise econômica. Siguiente paso, una vez terminada la localización, ¿no? Determinada la localización, ahí pide los datos de carga. Y ahí tiene 4 opciones. Si es carga de perfil de uso diario, ¿no? De tipo residencial, comercial, comunitario o industrial. Y también es solicitado una indicación del mes pico, o sea, cuando el mes de mayor consumo. Então aqui temos, né, no caso do Instituto Mauá foi utilizado a opção comercial, mas existe, né, de opção industrial, comunitária ou residencial. Então isso aí depende de como vai ser feito o dimensionamento e do tipo, né, de prédio onde se vai fazer isso. Feito isso aí, com relação aos dados de carga, de forma a refinar los valores, es posible determinar los valores de carga hora a hora, en todos los meses. Entonces, de esa forma fue determinado un consumo reducido no periodo do almoço, no caso da biblioteca, ¿no? Debido a baixa utilización de ese establecimiento, de ese instituto. Un punto interesante que justamente en el momento de baixo consumo da biblioteca, se observa que es un momento de mayor producción de energía fotovoltaica. O sea, en ese análisis de carga, ahí el software ya va ofreciendo gráficos, curvas, ¿no? De diversas formas de fornecer esa visualización, y ya nos va mostrando el perfil de carga de ese predio, ¿no? En el caso de la biblioteca. Una vez terminado ese análisis de carga, también es posible ingresar los datos da rede, que en el caso en la época era a AES Eletropaulo. Entonces, en esa tela es posible ingresar, adicionar el valor de compra del kilovatio hora, el costo de venta de kilovatios hora para la distribuidora, y también informar que el sistema posee medidor de energía para venta.
Entonces, como fue escogida ya no inicio a opción de fotovoltaica conectada a red, entonces ese dimensionamiento ya va pidiendo informaciones relacionadas con ese dimensionamiento en específico, ¿no? Y como he conectado a red, entonces precisa saber datos de la red, ¿no? El costo de energía, todo eso ahí para refinar después los análisis económicos. Por otro lado, también es posible en un propio software, como ya fue fornecidas las coordenadas geográficas, él tiene un banco de datos, ¿no? De irradiación solar. El software ofrece un excelente recurso de banco de datos de irradiación. Él reconoce el local donde fue determinado el estudio y presenta la curva de irradiación mes a mes a lo largo de un año. Entonces podemos ver aquí el perfil de irradiación solar en kilovatios hora metro cuadrado día para cada mes. Y a partir de aquí también ya nos fornecen la tabla las horas de sol pleno, diversos datos relacionados con el recurso solar, en este caso para San Cayetano do Sul. Y eso ahí es el propio software, ¿no? que cuenta con ese software, el software cuenta con ese banco de irradiación solar. Aquí en esa tela eso a mes anterior con mayor detalle, ¿no? Para observar ahí el comportamiento. Vemos, como ya he conocido en São Paulo, ¿no? En invierno, junio, mayo, junio, julio son meses con menor incidencia solar, y ya los meses de verano, ¿no? Con mayor incidencia. Y aquí ya tenemos diversos otros datos, ¿no? Complementares. Porque isso aí o próprio software é quem faz, determina esse potencial solar. Também a seguir já começa o ingresso dos dados do módulo. Então nessa janela ele pede inclusive o custo do quilowatt hora do equipamento solar. Então já vai pedindo esses dados do custo, ¿no? De kilovatio. Y aquí nessa tela sobre módulos fotovoltaicos, las características de un módulo fotovoltaico es posible adicionar as informações referentes à eficiência e o coeficiente de temperatura. Além disso, é possível anexar outras informações técnicas, como a inclinação do módulo, o tempo de vida, orientação, temperatura ambiente. Então, essa tela em particular é sobre módulos fotovoltaicos. Sobre inversores, ¿no? Também pede diversas informações de inversor corriente continua, corriente alternada, que será utilizado en un sistema. Y también podemos introducir características de eficiencia, vida útil, costo. Todos esos datos podemos ver ahí en esa tela referente ao inversor. Entonces él solicita, o en algunos casos él ya automáticamente ya fornece algunos datos. Finalmente, el propio software ya nos muestra aquí en esa tela el diagrama del sistema final, ¿no? Que es un sistema conectado a red. Entonces aquí está el sistema de distribución de energía de AES Eletropaulo, hasta aquí en corriente alternada. Aquí vemos el conjunto de inversores y aquí a potencia, aquí la energía, ¿no? Que consumida 280,3 kWh a día, y a potencia 40,46 kilovatios pico, y sería esa a energía da carga, ¿no? Todo eso de carga y módulos fotovoltaicos. Os resultados ainda aqui não são já definitivos. Isso aí precisa outra etapa de ver análise a través da simulação para ter o arranjo ótimo para atender essa demanda. Mas ele já mostra o diagrama do sistema final. Então, uma vez feito isso, agora vem a etapa de simulação. Como ele já armazenou todos os dados fornecidos relacionados con el sistema y la localización, ahí ya ven a etapa de análisis.
Primeiro, vai mostrar uma família, uma grande variedade de configurações. Então, esse Homer Pro fornece todas as possíveis soluções viáveis e descarta aquelas que não podem atender de maneira adequada a demanda de carga. Aqui ele vai tomar como ponto de referência a demanda de 280 kWh dia. E no caso que estamos analisando aqui, o sistema fotovoltaico está conectado con a rede, inyectando energia constantemente. Porém, no período nocturno é a distribuidora quem fornece energia às cargas. Esse é o típico funcionamento de um sistema fotovoltaico conectado à rede, né? E um dos requisitos a ser procurado é equacionar a produção de energia solar e o consumo da distribuidora, a fim de que este balanceamento possibilite a condição de não mais pagar por energia da distribuidora ao fim do mês. O que se quer aqui é encontrar um equilíbrio e diminuir o consumo, né? Melhor falando, diminuir o gasto, né? O que vamos pagar em energia. Então o software fornece diversos resultados aqui de configuração que destaquei numa fração, né, da tabela que ele mostra. Então aqui a tabela que o software mostra são diversas configurações com potências adequadas à demanda de energia que foi determinada, né? E fornece diversos dados do conjunto módulo fotovoltaico e com todo, né, com os inversores mais adequados. Então essa grande quantidade de dados precisa ser analisada, né? O que se fez foi exportar esses dados para o Excel da Microsoft e aí foi possível analisar as diferentes configurações em ordem de maior a menor. Então aí se colocou os módulos fotovoltaicos em ordem crescente, né? Desde 20 até o máximo aqui. E olhando assim também os dados dos inversores e os dados de potência dos módulos, aqui que entra o análise analítico, que foi feito pelo cálculo analítico a ordem de grandeza, que foi mais ou menos de 75 kW pico, e isso aí nos vai permitir já encontrar qual seria o valor mais próximo, né? Se não tivéssemos esse cálculo analítico, estaríamos aqui escolhendo, talvez aleatoriamente, né, sem ter uma ordem de grandeza. Então, nesta linha aqui que foi destacada, de módulo de 80 kilovatios pico e também inversor aqui de 60, então foi escolhida essa fileira, né, de dados. Em conclusão, a escolha do gerador fotovoltaico inversor foi feita em base a essa análise. Vimos que aí foi necessário utilizar o Excel. Então, por isso que optou-se por um sistema que supria a demanda da biblioteca com o menor excesso de eletricidade no fim do mês, capital inicial mínimo e de custos associados à operação do sistema durante seu ciclo de vida útil. E aqui está a configuração mais adequada que cumpre com todas essas condições, né? Então a potência do gerador fotovoltaico foi de 80 kW pico. Número de módulos fotovoltaicos 314 unidades. A potência do inversor 60 kW e número de inversores 12 unidades. Aqui ao lado coloquei o que foi obtido no análise pelo cálculo analítico. Tínhamos obtido uma potência com fator de segurança de 1,25 de 75,5 kW, né, que está arredondado para 80, então está batendo, né, com o cálculo analítico. Número de módulos fotovoltaicos foi escolhido de 296 unidades. Então aqui já bem com as potências já melhor assim determinadas pelo software, ficou em 314 unidades. A potência do inversor no cálculo analítico foi de 77 kW
Já aqui na análise do inversor, pelo método do Homer Pro, foi 60 kW, né? Porque ele já analisa o funcionamento real, né, do inversor, porque o inversor não todo o tempo está funcionando, então ele já refinou esses dados e ficou com menor potência, né, de 60, e com isso se diminuiu, né, o número de unidades, que no caso do cálculo analítico foram 16 unidades, e o software já determinou, mediante as comparações, todo o que ele fez, 12 unidades. Então, essa configuração então, cumpre com a condição de capital inicial mínimo e custos associados à operação do sistema durante todo o ciclo de vida útil. Então já ficou assim, né? Esta foi a configuração que está mais ou menos bate em grande medida com os dados, né, que foram calculados, e ressalto novamente a importância de fazer isso. Depois já vem simulações já com esse sistema já escolhido. Começamos a fazer análises, neste caso primeiro de produção de energia, e nessa tela ele vai fornecer o consumo mensal da Eletropaulo e do sistema fotovoltaico de acordo com as estatísticas estimadas pelo programa e as coordenadas inseridas. Então ele vai fornecer aqui dados, em verde aqui é energia da Eletropaulo, ou seja, da rede, e a outra em laranja é dos módulos fotovoltaicos durante todos os meses, e é isso aqui em kilovatios. E ele pega dados de um anual, né, anualizado. E vemos que a energia entregada durante o ano se comporta de forma estável e adequada de acordo com a carga estabelecida no programa. Então, aqui vemos, né, que temos uma grande quantidade de energia solar fotovoltaica que é produzida. Então, na biblioteca, obviamente, vamos poupar, né, muita energia proveniente da rede elétrica, e isso vai se manifestar no menor pagamento, né, do recibo de energia mensal. Vamos ter excedente, né, para injetar na rede. Então, outra informação, nessas figuras que estamos vendo aqui, o software Homer mostra o comportamento do sistema fotovoltaico durante as horas do dia, mostrando o horário em que é mais produtivo para a geração de eletricidade. Então vemos aqui em forma de tabelas por ano de quanto de energia é gerada, né, e quanto de energia é injetada na rede. Então aqui ele, na realidade, nestes gráficos está mostrando, nesse gráfico, compra de energia da rede, isso aí nos horários noturnos, né, principalmente. E aqui nessa energia vendida para a rede. Ou seja, aqui vai das 24 horas do dia, né, aqui de 0 horas até a noite, né, 24 horas, vamos ter aí, nessas horas aqui, são as horas de geração fotovoltaica, mais ou menos uma média, né, das 6 da manhã até 6 da tarde, depende da época do ano, mas ele faz essa análise, né, de quanto de energia é vendida para a rede e quanto é comprada da rede, mostra o balanceamento dessa energia. Outra forma de apresentação desses dados de produção de energia é com curvas, né, assim como esta, que podemos fazer de muitos dias, mês a mês, né, podemos fazer de todo o ano. Aqui como exemplo estamos olhando aí uns dias de junho, comportamento em junho, que é o pior mês, né, de energia solar aqui em São Paulo, que é inverno. E aí mostra que a maior quantidade de energia produzida está no horário de 10 às 2 da tarde, onde a energia excede a demanda, o que implica um incremento que se vende à rede elétrica. Então vemos aqui nessa curva em vermelho, compra de energia da rede, e nessa cor meio azul, venda de energia à rede. Esse aqui é do gerador fotovoltaico. Então ele fez a análise dia a dia, né? Então tem dias como é inverno que vai ter pouca geração de fotovoltaica,
y en otros días ensolarados va a tener mayor cantidad de energía fotovoltaica. Si pegamos en un día de enero, una semana, por ejemplo, de mes de enero o febrero, aquí va a ser muy diferente, ¿no? Que en esos meses vamos a tener mayor cantidad de energía fotovoltaica, la generación va a ser mayor. Más ya nos da una idea de cómo queda el comportamiento en términos de producción de energía de ese sistema. Y también tengo otras telas donde fornece el desempeño anual de la demanda. Entonces vemos ahí en esas curvas de todos los meses, ¿no? Desde enero, febrero hasta diciembre, el perfil diario de carga primaria en corriente alternada, y aquí está en la vertical a carga primaria AC, y aquí cada uno de esos en la horizontal las horas y vemos el perfil de carga mes a mes, ¿no? Y como vemos en la biblioteca ya no inicio tenía mostrado que en el horario de mediodía, hora del almuerzo, acontece un menor consumo, ¿no? Por eso que tienen esas quedas, y ahí también coincide con la mayor generación fotovoltaica. Entonces ese sería el desempeño anual de la demanda, y vemos energía producida por el generador fotovoltaico justamente en esos horarios de mediodía acontece el pico de generación justo cuando tenemos a menor demanda de energía, ¿no? De consumo. Entonces aquí vamos a ver el perfil diario de vendas a red, o sea, cuánto de energía es inyectada en la red. Y aquí vendas a red en kilovatios no eixo vertical y las horas, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos un excedente de energía, ¿no? Para ser inyectada en la red prácticamente igual no todo, y no inverno con menor cantidad, y no verano con mayor cantidad de energía inyectada en la red. Esa energía producida por el generador fotovoltaico puede ser visualizada en esos gráficos, ¿no? Que aquí muestra los horarios, ¿no? Ese eixo vertical muestra los horarios, y ayer aquí está cuánto, ¿no? de energía es generada. Entonces aquí vemos los horarios y energía generada. Obviamente en el sistema fotovoltaico todo lo que está en oscuro es a noche, y vamos a tener mayor generación de energía solar durante el día, siendo a mayor cantidad de energía no mediodía, ¿no? Más o menos está en amarelo, va de un mínimo de generación, que preto es nada, ¿no? De generación, y vermelho máxima geração. E aí esse aqui é o comportamento no tempo. Então vemos essa seria a energia produzida pelo gerador fotovoltaico, e nesse outro gráfico aqui a mesma informação do perfil diário de compra da rede, né? Então aqui vamos ver já outro perfil relacionado com a compra da rede. Então vamos ver que isso aí obviamente va a ser durante las horas nocturnas, ¿no? Durante la noche. Entonces la mayor cantidad de energía comprada en la red va a acontecer justamente en los horarios, ¿no? De pico, 9 de la noche, después hasta medianoche ya comienza a caer, ¿no? Entonces, más haciendo un balanceamiento así de cuánta energía es inyectada y cuánto es comprada en la red, en el caso de este sistema vamos a tener excedente. Entonces, nos muestra aquí el perfil diario de compra de la red, y otra forma de mostrar los datos es este gráfico que va desde oscuro, ¿no? Que a menor cantidad de energía, y vermelho máxima. Entonces la compra va a acontecer a noche, más o menos esa información que indica ese gráfico. Por tanto, uma última etapa seria já o custo do investimento. Então, com os dados que já foram introduzidos, né, da taxa anual de retorno, todos esses dados nos mostra finalmente os dados finais fornecidos quanto ao custo de investimento da configuração selecionada. Então aqui vemos o módulo que foi escolhido, o módulo de 255 vatios pico da Canadian Solar.
e o inversor desse lado. Então ele nos mostra aqui nessa tabela os custos, né, do sistema em termos de investimento, ou seja, quanto vamos ter que pagar, né, a instalação inicial. Então ficou assim, né, finalmente temos aí a característica do sistema que foi escolhido tanto mediante os cálculos analíticos e os dados obtidos do Homer. O que vai ficar é assim, né, que na compra de esses módulos fotovoltaicos da Canadian Solar de 255 watts pico, esses dados são de 2000, já uns 3 anos, né? 2015, mais tempo. Agora deve ser bem menor. Ficou em R$332.235. A compra de todos os inversores, 12 unidades, 143.880, e o custo só de módulos e de inversor ficou em R$476.115. Obviamente isso deve ser aumentar, né, o custo de mão de obra, instalação, manutenção, mas já dá uma ideia, né, de qual seria o custo inicial da compra desses equipamentos. E também dá para fazer uma análise da área, e a área estimada para instalar o gerador fotovoltaico, na realidade, para essa demanda que foi de 280 kWh dia, seria em torno de 40% da cobertura dessa quadra poliesportiva que está aqui. Utilizaríamos só 40% dessa área disponível para instalar o sistema que foi escolhido de 80 kilovatios pico. Essa informação também é possível obter no software. Conclusões, primeira, né, que a implementação de sistemas fotovoltaicos permite reduzir o consumo de energia da rede, reduzindo assim o custo mensal da fatura com a distribuidora. Isso aí foi a primeira conclusão, porque o sistema vai injetar mais energia na rede, né, e a compra vai ser menor. O programa Homer Pro se mostrou uma ferramenta computacional que pode fornecer suporte no dimensionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede, e também fornece uma visão mais geral da disponibilidade dos recursos e sua influência no investimento final do projeto. Além disso, foi possível determinar o sistema fotovoltaico para que a biblioteca do Instituto Mauá de Tecnologia seja 100% abastecido com energia solar, sendo utilizado cerca de 40% da cobertura da quadra poliesportiva. E como sugestão ficou isso, né, que seria importante um levantamento mais preciso das cargas através de medições locais por períodos de tempo, e assim os resultados iriam ter maior refinamento. Mas a ideia deste trabalho foi isso, né, mostrar o uso do software Homer, e cada projetista vai fazer os cálculos, as análises de acordo com sua experiência, né, e vai poder obter melhores resultados dependendo da profundidade da análise. Mas é uma ferramenta bastante interessante, né, de simulação, e existem as outras, né, ferramentas como aquele que falei, o PVSystem, e outros software que podem complementar. O PVSystem, por exemplo, permite fazer análise de sombreamento com maior precisão. Então vai depender, né, do gosto, da experiência do projetista. Bom, para ler e ter maior informação sobre esse tema, recomendo o capítulo 6, né, do livro de Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, sobre projetos de sistemas fotovoltaicos, e o item 6.6 é sobre ferramentas computacionais para projetos de sistemas fotovoltaicos. E o texto que está disponível nesse endereço aqui é um texto que mostra 7 softwares de simulação e design de sistemas solar fotovoltaico mais populares.
Lendo isso aqui, vamos ter uma ideia bastante completa das principais características, aspectos gerais de cada software. E obviamente quem quer utilizar vai ter que se introduzir mais, né? Se quer o PV System, tem um monte de informações na internet, né? De tutoriais e vídeos que mostram aplicações. Mas a ideia foi, através desta apresentação, mostrar, o dimensionamento utilizando esses software de simulação. Muito obrigado.